Talvez alguns não saibam, mas o Paquetá quase não chegou ao futebol profissional por problemas físicos ainda no início de sua carreira. E ele passou por uma grande fase ruim em um gigante time do futebol europeu. Mas ele superou tudo e hoje é um dos melhores jogadores do campeonato francês e da seleção brasileira. Vamos conhecer a fundo no vídeo de hoje o drama de Lucas Paquetá. Na verdade vai dar até pra você tirar alguns aprendizados. O Paquetá é um dos melhores jogadores brasileiros na Europa hoje em dia. Cotado no Arsenal da Inglaterra por um preço absurdo, o jovem meia brasileiro de 24 anos enfrentou vários problemas para chegar onde ele está hoje. Vivendo uma vida que muitos gostariam de ter morando na Europa, é um atleta profissional, já tem sua família, faz o que ama e ganha milhões por isso. Ele até é reconhecido lá fora pelos ídolos do passado. Thierry Henry, o ex-atacante francês que jogou muito ali entre 2000 e 2010, elogiou muito o Paquetá em entrevista nessa temporada pela sua garra em jogar na mesma intensidade, tanto no ataque quanto na defesa, sendo bem diferente da maioria dos jogadores brasileiros, que se esforçam muito mais no ataque do que na defesa. Mesmo sendo o jogador mais ofensivo e que tem mais capacidade ofensiva, ele não deixa de se esforçar da mesma forma na defesa e continua praticando a arte da defesa de forma feliz e com vontade. O Henry até destacou um lance dele, uma caneta linda dessas que não tem como esquecer, né? E entre nós aqui, eu e você e muitos gostariam de ter uma vida dessa. Parece um sonho, mas para isso o mundo tem que ser superado todos os dias. E ele sempre mostra seu empenho e esforço, seja no campo ou fora dele, como naquele vídeo dele vestido de Homem-Aranha no aniversário do filho dele, que é grande fã do super-herói, e arriscando a sua vida, pulando de telhado em telhado. Ou como ele já jogou em várias posições para ajudar as suas equipes. No Flamengo, por exemplo, ele jogou em todas as posições do meio e até de atacante. Na seleção também, e quando o Neymar não estava, ele fez o que pôde para ser o melhor em campo, fosse na Copa América ou nas eliminatórias da Copa. Mas enfim, foi no Flamengo, no começo de sua carreira, que tudo começou. Ele que ama o clube e é muito flá, e já demonstrou de várias maneiras, como nesse vídeo que acharam dele bem criança cantando um funkzão que ele mesmo fez pro Flamengo. Ou naquele lance que ele fica irritado com a marcação dos companheiros na equipe. Ou talvez nesse lance que ele chuta só a bola nesse clássico que eles estavam perdendo contra o Botafogo. De muitas formas, ele já demonstrou a gratidão ao clube que revelou ele pro futebol. Mas não foi tudo tão simples assim. No Flamengo, antes de subir ao profissional, ele pulou de categoria, do sub-15 para o sub-17. E foi onde ele acabou tendo uma das fases mais difíceis de sua vida. Ele tinha muita dificuldade de jogar com os garotos mais velhos pela falta de físico, massa e altura. Ele era bem menor e mais fraco que os outros. Tinha apenas 1,53 m aos 15 anos e parecia que não ia crescer tanto. Logo, o clube já pensava em dispensar ele, mesmo ele tendo uma qualidade técnica muito acima da média. Carlos Noval, em entrevista à ESPN, disse que ele ia muito feliz treinar para o sub-17, mas quase sempre voltava infeliz e chorando. Imagine você, se coloque no lugar dele a partir de agora. Você treinou quase todos os dias de sua vida para chegar ao profissional, do clube que você torce, viveu o futebol diariamente e se esforçou mais do que qualquer um na sua idade, ou até que as pessoas mais velhas para se tornar um atleta profissional. E por uma coisa que você não pode nem controlar, você não vai realizar o seu sonho. Esse foi um dos maiores problemas de sua vida. Pensa comigo, se você está mal fisicamente e não aguenta jogar ou correr tanto, você pode comer melhor, você pode descansar melhor e fazer um treino mais focado em resistência. Se você está mal tecnicamente, você pode fazer os treinamentos de fundamento de forma mais intensa e melhor. Mas o que você faz quando é o seu corpo que te limita? Não tem muito que você pode fazer. E realmente, tem gente que se desenvolve mais tardiamente, mas quando envolve o nosso sonho e o modo que você pode ajudar a sua família a sobreviver, tudo é mais difícil de lidar. Mas não acabou por aí, certo? O Paquetá chegou lá, e foi depois de muita insistência da sua família e conversa dos seus pais com o Flamengo para que ele não fosse dispensado que eles encontraram uma solução. Tiraram ele dos gramados por alguns meses para realizar um treino físico exclusivamente, e os treinos físicos são os mais difíceis. Mas ele nem deve ter pensado nisso, e foi simplesmente com tudo que pôde, e acabou virando o que a gente conhece hoje. Depois de um tempo ele cresceu tanto que acabou passando de 1,80 m em muito pouco tempo.
Ele acabou conseguindo o físico que se era esperado e, como todo mundo já sabia pela sua qualidade técnica, ele foi titular da equipe e ganhou a Copinha em 2016 junto com o Flamengo. Depois da passagem pelo Flamengo, apesar de muitas alegrias, dancinhas e muitos momentos importantes da sua vida, mais uma dificuldade. Junto com as belas atuações em campo, ele ajudou o Flamengo no financeiro e foi vendido por 35 milhões de euros ao Milan, uma joia da base rendendo muita grana, o sonho de todo time. Mas a história no Milan foi diferente. A gente sabe que a adaptação ao futebol europeu é difícil, é um país novo, um continente novo, cultura e é tudo muito diferente. Mas alguns torcedores parecem não pensar nisso. Logo que chegou, as comparações começaram. Bastaram algumas semelhanças físicas, até que parece um pouco. E algumas no estilo de jogo foi o suficiente para ele começar a ser chamado de novo Kaká lá em Milão. Mas em certo momento, nem reserva para a equipe ele era. Muito dele era esperado na Itália. Ele tinha tido grandes atuações pelo Flamengo em todas as competições e era um brasileiro habilidoso chegando à equipe em um período de dificuldade. Acabou que ele não se adaptou tão facilmente e acabou entrando numa má fase e não conseguia aplicar o seu futebol. Até porque a liga italiana é muito boa na defesa e talvez o estilo de jogo do Milan naquela época não ajudasse ele também. Em alguns veículos da mídia era feita a crítica que ele não conseguiu se tornar um jogador-chave em 2 temporadas pela equipe e logo iria estar na lista de transferências. Também parecia que em algumas declarações do seu novo treinador na época, Marco Giampaolo, que ele não gostava muito do futebol do Paquetá e cada vez ia piorando a situação. Mas com certeza ele se manteve com a cabeça no lugar, pois a gente tá vendo o que ele é hoje. Quando o meia italiano Sandro Tonali chegou à equipe, até o espaço de reserva ele perdeu. Pra você ter uma noção do quanto ele era mal visto na Itália, o jornal La Gazzetta dello Sport colocou o brasileiro como meio-campista do time de não ideais, as piores e mais caras contratações do futebol italiano. Ele não se encaixava na formação, parecia não ter feito muitos amigos e era muito brasileiro pro Milan. Hoje, alguns torcedores do Milan devem lamentar a sua passagem por lá, quando vem na seleção brasileira um jogador de Copa do Mundo e no Lyon um jogador que faz grandes atuações nas competições europeias e também jogando muito pela Ligue 1, como por exemplo sendo o melhor em campo contra a máquina do time do PSG, fazendo de tudo para ajudar a sua equipe a lutar pelo título da Ligue 1. Mas a gente sabe que é muito impossível um time que não é o PSG ganhar um francês. O mais engraçado é que ele seria titular hoje no Milan. Facilmente ocuparia a vaga do Júnior Messias ou do Brahim Dias pela equipe. E eu não digo facilmente para menosprezar os outros, mas ele se encaixaria perfeitamente e está num nível diferente hoje. Ele poderia jogar com o Tonali sem problemas também, tendo em vista que eles se mostraram jogadores bem diferentes na verdade. Mas talvez se ele estivesse no Milan até hoje não teria virado o que virou. E foi assim que, superando as adversidades, o Paquetá se tornou uma inspiração para muitos flamenguistas e até torcedores de outras equipes. Pra gente fica um ensinamento. Se você tem garra e está focado, mesmo que haja uma fase ruim, você é seu único e verdadeiro inimigo, mas é o mais difícil de se vencer. Se você tá no vídeo até agora e gostou do conteúdo, se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal. Futebol por até 4 vezes na semana por aqui. E a gente se esforça bastante para fazer o melhor a cada vídeo. Se você quiser ajudar também com um like, você é muito bem-vindo. E outra, uma dica, rapaziada. Se você ainda não viu os melhores gols da última temporada, vê logo, cara. Eu te garanto que você vai se divertir. Só tem golaço. Ou se você tiver mais de boa, por que você não vê como o Courtois mudou a vida do Neymar pra sempre? Eu sou o George, esse é o 100% atualizado. Tamo junto e tchau!